Semiologia do aparelho digestivo. A pancreatite aguda é um processo autodigestivo na qual a ativação de enzimas do próprio pâncreas causa lesão pancreática com resposta inflamatória local e sistêmica. A apresentação clínica é de dor na região superior do abdômen, mais em epigástrio, de início súbito de grande intensidade, que já inicia de forma intensa, com frequência irradiando-se em barra para as costas, associada a náuseas, vômitos e febre. Essa dor pode ser tão intensa que o paciente pode não ser capaz de diferenciar entre dor torácica inferior e abdominal superior. E frequentemente o paciente é internado com suspeita de abdômen agudo cirúrgico. Esses sintomas, associados à elevação das amilases e lipases séricas, acima de 3 vezes o limite superior da normalidade, permitem o diagnóstico. Os principais diagnósticos diferenciais nesta apresentação são de perfuração de úlcera duodenal, isquemia intestinal, dissecção de aneurisma aórtico e gravidez ectópica, na qual não ocorre elevação da lipase. A pancreatite aguda pode ser clinicamente definida pela presença de 2 dos seguintes 3 critérios. Primeiro, intensa dor epigástrica consistente com a doença. Segundo, elevações da amilase e lipase acima de 3 vezes o limite superior da normalidade. Ou 3, imagem, geralmente uma tomografia computadorizada com contraste, ou ressonância magnética consistente com o diagnóstico. O desenvolvimento de quimoses nos flancos, o sinal de Gray-Turner, e em região periumbilical, o sinal de Cullen, pronunciam formas graves de pancreatite necrohemorrágica. A grande maioria dos pacientes, chegando a 75 a 90% de todos os pacientes, apresentam como etiologia da pancreatite aguda a colecistopatia biliar ou abuso alcoólico. Entre essas duas é a presença de cálculos biliares pequenos, a causa da maioria dos casos. A maior parte dos métodos de ultrassonografia padrão não detecta cálculos menores do que 4 milímetros, e são cálculos dessa dimensão implicados na obstrução transitória da ampola de Vater. Esses cálculos, denominados de microlitise, podem passar despercebidos na lama biliar, uma suspensão viscosa na bile composta de cristais de monoidrato de colesterol ou grânulos de bilirrubinato de cálcio. Outras etiologias incluem infecções virais, como cachumba, Coxsackie-B, hiperparatiroidismo, hiperlipoproteinemia, traumatismo abdominal fechado, procedimentos endoscópicos e exposição a determinados medicamentos, como a azatioprina, esteroides, a ascaridíase e picada de escorpião. A história natural da pancreatite aguda apresenta nas fases iniciais de ambas as formas da pancreatite aguda e crônica uma apresentação clínica idêntica, caracterizada por um ou mais episódios de pancreatite. A maior diferença é a longo prazo, é o curso a longo prazo. A pancreatite aguda biliar, como você vê no alto da imagem, é curável após a resolução da colelitíase, enquanto as formas crônicas, que geralmente não são biliares, se tornam recorrentes e cursam com insuficiência exócrina e ou endócrinas irreversíveis em alguns anos, como se observa na parte inferior da imagem. Feito o diagnóstico de pancreatite aguda, essa deve ser classificada em leve ou grave. A forma leve, responsável por 75% dos casos, consiste de alterações intersticiais edematosas ao estudo de imagem, com ausência de manifestações sistêmicas e recuperação clínica completa. A forma grave refere-se a processo necrotizante pancreático que pode durar semanas a meses, com complicações locais, como a pseudocisto e abscesso pancreático, e sistêmicas, como falência de órgãos, e elevada mortalidade já na primeira ou segunda semana.
tem-se observado que 25% de todos os óbitos ocorrem nas primeiras 24 horas do internamento e 33% nas 48 horas seguintes. Após a segunda semana, os pacientes graves podem sucumbir à infecção pancreática e disfunção de múltiplos órgãos. Para diferenciar entre formas leves e graves de pancreatite, ou que irão se tornar graves, criaram-se vários conjuntos de critérios, como Marshall, de Glasgow, Apache 2 e Ransom. Esse último, o mais conhecido, avalia critérios de entrada e após 48 horas, e identifica as formas graves quando a pontuação dos critérios somados chega a 3 ou excede 3, considerando 1 ponto para cada critério. Na prática clínica, especialmente para avaliar as complicações locais, a investigação mais importante é a tomografia computadorizada com contraste, que diferencia formas edematosas intersticiais benignas de formas graves com mais de 30% de necrose tecidual, e a determinação sérica da proteína C reativa, que aponta as formas mais severas quando seus níveis excedem a 120 a 150 mg por dl. O desenvolvimento de complicações locais pode ser suspeitado quando os sintomas da pancreatite aguda perduram por mais de 10 dias, ou ocorre comprometimento de órgãos vizinhos pelo edema pancreático. A apresentação clínica é variável, como mostra a imagem. As complicações sistêmicas da pancreatite aguda e são responsáveis pela alta morbimortalidade dessa patologia incluem o choque, o distúrbio da coagulação e a falência respiratória, que acaba sendo a causa mais importante na estatística de óbito desses pacientes, além da insuficiência renal aguda, hiperglicemia, hipocalcemia, paniculite nodular, retinopatia e até psicose.